pega o andador, né, para tentar dar os primeiros passinhos, assim somos nós na terra. O nosso andador se chama Jesus. Ele é quem vai conduzir. Está andando direitinho? Estou andando, estou conseguindo. Se Jesus nos deixar sozinho, acabou. Aí a gente se complicou, né? Mas isso não vai acontecer. Diz agora para nós, Bezerra: irradiemos os recursos do amor através de quanto nos cruzam a senda, para que a nossa atitude se converta em testemunho do Cristo, distribuindo aos outros consolação, esperança, serenidade e fé. Fé, palavra-chave. Palavra-chave, gente, daquilo que a gente mais precisa desenvolver como homem na terra. Fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso dessa fé raciocinada que vai servir de alicerce para que eu possa caminhar. Porque sem ela, eu fatalmente cairia, eu iria me perder. Quer ver uma coisa, gente, interessante? Na Terra, a gente poderia dizer assim: quantas religiões nós temos, hein? Espalhadas pelo mundo afora. Diversas. Incontáveis, não é verdade? Mas o cunho moral da maioria das religiões é um só, né? O cunho moral de qualquer religião, né? Religião lá do latim, do grego, né? Do religare, perdão, religar a Deus, unir você a Deus. Ora, todo conceito religioso tem esse único objetivo: fazer com que o homem se volte para o Criador, certo? Mas elas são inúmeras pelo mundo afora, mas elas não têm a sua própria fórmula de fazer esse contexto de entendimento, de análise, de pensamento, de prece. Nos dizem lá que certos grupos indígenas, ao nascimento de uma criança, preferem o silêncio e até mesmo a tristeza do nascimento. Por quê? Porque representaria estar preso. Antes estavam livres. E quando se perde a vida, eis que algumas fazem festa. Graças a Deus, morreu. Está livre, não está mais preso, né? Mas a gente passa a vida da gente pensando, né? Vocês pensam que espírita tem medo de morrer? Oh, claro que tem, né? Já dizia Chico que tinha vergonha, né? Ora, alguns precisam ter vergonha, mas lógico que a gente não quer, né? E ora, no momento da morte, que é assim que ela começa a se instalar, está lá no Evangelho, capítulo 28, no item 57 e 61, a prece pelaquele que está partindo, pelaquele que está no seu momento, que infelizmente acabou o recreio. Está na hora. Está na hora de voltar. E eu perguntaria a cada um de vocês: quem é que já não viu, salvo alguns, os nossos pequeninos, talvez, que não presenciou o desenlace de alguém? Seja até mesmo seu desconhecido. Certo dia desse, eu cheguei no trabalho, uma pessoa, uma senhora de idade, acabava de ter sido atropelada, aonde não foi possível fazer nada, e ali ficou, naquele asfalto, sem alguém que chegasse perto dela. Mas aí a gente se pergunta: não dói? Não dói o desfecho? Claro que dói. Então, naquele momento, nós que somos espíritas ou não, Deus nos encarregou a possibilidade da prece. E naquele momento, então, eu mentalizei. Não a conhecia, não fui lá para ver seu rostinho, pouco importava isso. Mas o desenlace, de uma forma
violenta, mexe conosco. E por que não, né, unir um pensamento para aquele momento difícil? Quantos, infelizmente, não vão lá ver o moribundo somente para ver se pertence a um dos seus? Ah, não conheço não. Aí vai lá e cobra. Não conheço não. Tá bom. Você não conhece. Não é seu parente, não é seu amigo. E automaticamente não é nada, não representa nada para você. Assim nós, homens, muitas das vezes vivemos no mundo. Quando deveríamos, na verdade, pensar assim, bom, peraí, eu não sou um monte de carne e osso. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito que vive, pensa, produz, age. Eu preciso fazer algo. A vida é trabalho constante. E ora, nós que não acreditamos na morte, como sabemos que ela não existe, no sentido em que muitas criaturas preferem vê-la, né? De que morreu, simplesmente acabou. Ora, cabe a gente essa continuidade. Então, ora, se lá naquele momento difícil há uma sequência de palavras colocadas aqui no Evangelho, também poderia não haver, porque não faz diferença. Naquele momento eu não lembrava de nenhuma prece ante alguém que estivesse agonizando, ou ante a morte de alguém. Não interessa, gente. Pouco importa se eu vou lembrar aquela fórmula ou não. O que vale é o que eu carrego aqui dentro. E eu costumo dizer, gente, que nós somos construção. Vamos imaginar aquela obra inacabada? Nós vamos pensar no centro não, tá? O centro está aí, a obra está tocando, ela está inacabada, mas vai chegar no fim. Certo? Vocês estão se mobilizando para isso. Eu mesmo eu lembro da casa como estava, hoje eu fico, né, feliz de ver que ela está chegando. Vai chegar um momento em que ela vai ter toda a sua obra concluída. Mas nós não. Nós não. Não vamos ter essa obra concluída dentro do tempo da casa, dentro do tempo material. Não. Nós estamos em obra. A cada reencarnação, um pilar colocado. A cada reencarnação, um pilar colocado. Mas não nos coloque em posição de vantagem. Nos coloca na posição de conhecedores. E é por isso que a doutrina espírita costuma bater muito nessa tecla, gente, da necessidade do conhecimento, porque é só assim que nós vamos construir. Não há outro caminho a seguir. Eu não vou buscar, eu não vou compreender o papel dessa doutrina que nós estamos vivenciando, se eu não mergulhar na literatura, se eu não mergulhar no entendimento de tudo isso que está contido aí. Vocês acham que Chico psicografou mais de 400 obras para gastar papel? Será que ele fez isso para gastar papel? Para tomar o tempo do Emmanuel? Chico psicografou mais de 400 obras para trazer para nós conhecimento. Para trazer para nós, e isso só Chico, hein? Fora os outros. Mas para trazer conhecimento para nós e nos fazer criaturas capazes de adquirir conhecimento e utilizar em benefício nosso. Ora, se nós estamos vivenciando a experiência na Terra, e como eu coloquei lá no início, é difícil, sim, é difícil. Quantos de nós não vivemos as nossas obsessões? Quantos de nós não carregamos as nossas enfermidades físicas? Quantos de nós não temos os nossos conflitos dentro das quatro paredes da nossa casa? Quantos de nós não carrega a dificuldade material, a falta do trabalho? Seria uma gama de tantas situações
que a gente experimenta, mas que tem por finalidade que a gente compreenda que elas estão dentro de uma necessidade. Não há acaso. Não há acaso. Ora, se a gente chega a uma possibilidade de entendimento e de raciocínio e se nega a usar, olha, eu diria para você, está indo pelo caminho errado. Conhecimento, ele precisa ser utilizado. É ele quem vai fazer a grande diferença. Quantos, ainda que nesse estado de morte, né, ou adentrando um estado de agonia diante da morte que se aproxima, nós perguntaríamos, estariam todos iguais? E certamente que não. Certamente que não, porque, ora, cada um aqui representa uma célula de conhecimento, uma capacidade de entendimento. É possível que a gente desenvolva a própria experiência na vida, na Terra, tão difícil, sem pensar nisso. Não, eu estou aqui. Como é que a gente vê? Meu filho me perguntou assim, pai, como é que eu me livro de um pensamento negativo? Substituindo ele por um pensamento positivo. E como é que é isso? Né? Ele falou assim, eu estou pensando algo do tipo assim, viver vale a pena? Viver vale a pena? Então estou sendo martelado por uma entidade, um amigo espiritual, aquele que ainda não está muito feliz e está martelando. Viver vale a pena? A gente poderia, então, analisar a tal pergunta. Bom, pega o livro da natureza. Olha um passarinho. Um simples passarinho. Ele ocupa um espaço na Terra. Ele tem um motivo de estar. Se ele tem, viver vale a pena. Se no meio de todo um caos instalado, nós vamos encontrar sempre alguém que nos socorra. Ficou uma imagem recentemente de uma guerra, se não me falha a memória, no Oriente Médio, de um menino, eu acho que algum de vocês talvez lembrem, é um menino da idade assim de vocês, muito pequeno, ele aparece totalmente machucado. Ele foi resgatado, sobrevivente de uma guerra. Perdeu os seus e recentemente ele apareceu, né? Já recuperando-se, né? É um trauma, sem sombra de dúvida, muito penoso, né? Mas ali aquela criança representa o que para nós? Representa que, olha, ainda que com todo um sistema difícil de mundo, onde a gente fica perguntando assim, meu Deus, para que tanta violência, né? Para que tanta violência? A gente sabe que vai haver sempre aquele que vai em busca do socorro. Todos nós pensamos. Não existe aquela ideia de eu não estou pensando nada. Não existe. Não existe esse momento em que você não pensa nada. Se você pensou em nada, você pensou em alguma coisa. Já? Você pensou. Então não existe não pensar em nada. Agora, da mesma maneira, eu preciso pegar desse meu pensamento, né, que é capaz, é força geradora, né, e conduzir isso para algum lugar. Algumas pessoas dizem assim, não vejo mais jornal não. Jornal é só tragédia, tragédia, tragédia. Por mais que eu reze, parece que, né, não tem jeito. Olha lá, gente, a necessidade da gente entender isso. Entender isso, eu digo. Por que, gente, entender isso? Porque é do nosso plano, é normal, ok? É normal,
gente talvez não encontrasse mais a dor em planos elevados, aí, né? Mas aqui faz parte do contexto. Mas isso não quer dizer que eu não seja capaz de viver ainda que com dor. E é o que nós todos fazemos. Nós vivemos com dor. Dores morais, dores físicas e por aí vai. Carregamos nossas dores, mas paralelo a isso, o nosso conhecimento pode seguir ao nosso lado como aquela âncora salvadora. Ora, e a gente pensa, poxa vida, como eu poderia então traduzir isso de uma maneira melhor para mim? Como posso fazer viver melhor? Aonde o significado disso? Como me tornar um homem mais feliz? E a gente vai ver que isso está lá dentro da nossa consciência, que é o que ele coloca para nós aqui na condição do próprio Bezerra, quando ele traz para nós que é o nosso movimento, né, que cruzamos o tempo todo e aonde estamos a irradiar os nossos recursos de amor para aqueles outros. Diz para a gente Emmanuel, o Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza. Prestemos atenção nisso que Emmanuel vai dizer para a gente. O Espiritismo sem o Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. As ferramentas que hoje carregamos, amanhã serão outras. Na segunda-feira passada, nós estávamos falando algo em torno disso, e eu falei assim para eles, o homem do futuro, Chico classifica como, se me falha a memória, o PSI, né? Mas o homem do futuro, as nossas possibilidades serão avantajadas em relação ao homem que nós somos hoje. Diz Emmanuel para Chico que no futuro o homem será diferente no contexto de que ele terá capacidade do tipo assim, tá, eu estou entendendo o que você está dizendo, você está pensando, eu estou aqui do lado de cá, mas eu estou entendendo, o homem vai interagir de uma maneira mais flexível com o seu pensamento. E se aí, né, se a gente sabe que o homem não está preso no corpo físico, vamos dizer assim, que no futuro, esse homem, ele vai... a gente não está preso ao corpo físico pelo que a gente conhece sobre o nosso cordão fluídico, não é? Né? Estamos presos ao corpo físico por conta do cordão fluídico. Quando afrouxamos um pouco esse cordão, eu abro a possibilidade de visão. Certo? É assim que funciona. Ao retornar do sono, ao acordar, esses laços retornam ao seu estado. Agora eu já não mais vejo. Tenho vaga lembrança. Muitas das vezes que vai me ser colocado. De repente, no lance do dia, eu penso, poxa, eu podia fazer assim. Aí eu vou desenvolvendo o dia. Na verdade, eu sonhei com isso. Foi essa noite, eu já nem lembrava mais que tinha sonhado. Eu sonhei com isso, eu podia fazer assim. Foi um aviso, foi uma visão, seja o que foi. Mas veio com a possibilidade de nos ajudar. Da mesma forma, o homem do futuro vai ter esse laço menos denso. Nós vamos ser capazes de com possibilidade de comunicação mais rápida. Não vamos estar tão presos ao nosso corpo. Mas isso é para o homem do futuro. Por ora, precisamos pensar no que a gente representa agora.
como espírito eterno, como homens ainda vivenciando experiências duras, para as que estão dentro do nosso contexto de vivência, e que traz para nós lá uma necessidade principal, como ele coloca aqui, como o recurso da prece. Então, se a prece é a comunicação, se é a possibilidade que eu tenho de interagir com o plano invisível, pedindo socorro, pedindo ajuda. Vocês conhecem, lembra aquela historinha que o Divaldo costuma contar muito, né? Da companheira que chegou lá pedindo a ele para que pagasse a conta de luz dela, né? Vivia a companheira numa maré de dureza muito grande, não tinha dinheiro para pagar a sua conta de luz e rezando, fazendo o seu intercâmbio com o plano espiritual, né? Eis que a companheira consegue atravessar um espaço infinito e chegar ao colo do Cristo, né? E ali então, naquela situação, pergunta de onde vem esse pedido tão poderoso, de pedido de socorro, né? E então lá é a orientação que é dada, né, aos trabalhadores da espiritualidade que vinha de uma região do Brasil, precisamente lá da Bahia. Então localiza-se a casa mais próxima, era preciso fazer alguma coisa. Viram lá na historinha que a mãe do Chico colocou? A ajuda pode vir da boca de um cão. Ora, então, gente, vamos pensar que nesse momento em que fazemos esses intercâmbios, nós vamos ser ajudados. Primeiro porque está dentro do contexto da ajuda, está dentro da sinceridade do meu coração, do meu pedido. E, acima de tudo, chegou a hora. E então a companheira vai ao encontro da casa da Mansão do Caminho. E chegando lá, bate na porta lá da Mansão do Caminho, dizendo: preciso de dinheiro para pagar minha conta. E de volta, olha, minha filha, aqui não dá dinheiro, a gente também é uma instituição e coloca para ela a situação dele, a sua necessidade. Então, na mesma hora lá, né, o Divaldo recebe aquele puxãozinho da Joana. Olha, resolve esse problema aí, tem que ser resolvido. Então, vai lá e, resumo da ópera, né, a criatura consegue pagar a sua conta de luz, ligar lá, ter sua energia elétrica ligada para poder continuar o seu trabalho, que era passar roupa. Ou seja, gente, não há um caminho propriamente dito, ou uma prece propriamente específica, aonde nós vamos buscar socorro. Se no capítulo aqui, no item 28, ele oferta para nós algumas preces relacionadas àqueles que estão em uma fase, num momento difícil da própria vida, ou se despedindo da vida na Terra, voltando ao plano espiritual. Ora, ali vamos ver claramente um conjunto de palavras instalados ali e que podemos direcionar aquele que necessita naquele momento. E para não passar sem a leitura, ao menos da primeira, no item 57, que é o prefácio, ele aponta a agonia como um prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que nesse momento o homem tem como um pé no mundo de cá e outro no de lá. É penosa às vezes essa passagem para os que muito apegados se acham à matéria e viveram mais para os bens desse mundo do que para os do outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos. Para aqueles cujo pensamento, ao contrário, buscar o infinito e se desprenderam da matéria, menos difícil se romper-se são os laços que o prendem à terra. E nada tem de doloroso os seus últimos momentos. Apenas um fio liga então a alma ao corpo, enquanto que o outro caso, profundas raízes a conservam presa a isso. Em todos os casos,
a prece exerce ação poderosa sobre o trabalho da separação dessa situação. Eu não vou lembrar agora para vocês, mas justamente ainda sobre esse apontamento da questão do momento da morte, e como ele mesmo aqui classifica, ela não é igual para todos nós, porque carregamos necessidades diferentes. Mas em algum momento na literatura espírita, certa vez, eu li algo a respeito de que um desencarne em condições muito difíceis, onde um espírito está muito preso ao seu corpo, pode levar muito tempo. Onde eles até usam o recurso de tirar você a partir dos pés. Começar a descolar você a partir dos pés. Você está deitado. Você desencarnou. Então vamos começar o trabalho de desinstalar aquele espírito daí. Então, gente, ora, imaginemos o quanto de sofrimento pode ser para aquele que está nessa condição aqui, muito mais preso ao mundo da terra, dos bens, dos regozijos, do que aquele que pensou sempre no seu próximo, que sempre trabalhou pela possibilidade do bem, ou até mesmo, muitas das vezes, que nem nada fez disso, mas que adquiriu consciência de que a vida na terra não é algo que fica para sempre, de que um momento chega em que nós somos obrigados a prestar contas de que teremos que retornar. Então, Nora, com esse pensamento, a gente vai encerrando esse estudo da noite, dizendo e deixando bem claro, gente, que mais do que fórmulas, ou mais do que pensamentos ou palavras, nós precisamos de algo muito maior do que isso. Nós precisamos de desenvolvimento consciencial. Nós precisamos de liberdade consciencial. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa ferramenta maior, que vai tornar cada um de nós homens diferentes, capazes de fazer, de possibilidade de ajudar. E é isso que hoje interessa para nós. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça o coração acima de tudo, porque como ele diz aqui, não vai ser pela formulação verbal que eu vou atingir objetivos, mas sim pelaquilo que eu trago no coração. Que os nossos queridos amigos do bem nos fortaleçam nesse momento que nós sabemos ser difícil, mas que devemos ter a certeza de que sairemos dessa muito melhor do que quando aqui chegamos. Graças a Deus.